Esse vídeo está sendo gravado para as aulas do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse exemplo eu vou mostrar para vocês como fazer um modelo didático, no caso um bacteriófago, utilizando o programa Tinkercad. Vou começar buscando uma forma de um cilindro para fazer a cauda. Aumento aqui o número de lados para que essa estrutura fique mais lisa. Vou botar aqui uma altura, por exemplo, de 10 centímetros, 100 milímetros. É o suficiente. Bom, já tenho aqui um primeiro elemento. Para fazer a placa basal, eu vou utilizar essa forma de pirâmide, aumentando o número de lados para 6 lados. Como não está exatamente alinhado, eu vou girar aqui 15 graus, para ficar certinho. Posso aqui aumentar um pouquinho essa figura, e eu vou aqui alinhar a primeira forma. Para fazer o alinhamento, o ideal é utilizar essa ferramenta aqui de cima, ferramenta de alinhar. Então eu posso aqui alinhar pelo centro, em duas direções. Essa placa me parece um pouco alta, então eu vou baixar aqui, vou diminuir a altura dela. Parece bom já. Um terceiro elemento que eu posso incluir é o pescoço. Eu vou usar aqui essa ferramenta de cone. Ela já está no mesmo tamanho desse cilindro, então só vou aumentar o número de lados para ficar mais lisinho. Coloco exatamente na mesma altura que termina a outra forma, ou seja, 100 milímetros. E aqui eu posso também usar aquela ferramenta para alinhar todas as estruturas. Aqui alinhando numa direção e na outra. Bom, uma quarta forma que eu vou utilizar é o tórulo para fazer o pescoço. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar um pouco maior do que aquela largura. Vou aumentar para 26. Bota aqui um pouquinho para cima. Mais uma vez eu vou alinhar usando a ferramenta. Fica muito mais fácil. Agora eu já tenho tudo alinhado. Eu subo aqui para a união dos dois. Bom, já tenho aqui uma boa base pronta. Agora eu vou fazer a bainha. Existem várias formas de fazer uma bainha para um modelo como esse. Uma delas seria, por exemplo, eu pegar aqui uma mola. Poderia pegar essa mola, aumentar o número de rotações, diminuir um pouquinho o deslocamento, e eu já tenho aqui algo próximo de uma bainha que eu poderia utilizar. Eu poderia aqui ajustar e fazer essa bainha dessa maneira. Outra forma, eu poderia, por exemplo, pegar aqui uma forma básica, aquele tórulo novamente, coloco aqui o tórulo, aumento também o número de lados para ficar mais liso sempre. Eu poderia duplicar esse tórulo algumas vezes até ter estruturas suficientes para eu criar a bainha. Então eu poderia vir aqui, alinhar tudo certinho e criar essa bainha. Mas eu vou optar por fazer de uma outra forma, para ficar um pouco mais próximo do que a gente vê na maioria das representações. Então eu vou pegar aqui um cilindro, dessa vez um cilindro de orifício, só para eu usar como gabarito. Posso aqui aumentar o número de lados, mas não vai fazer muita diferença. E eu vou usar um conjunto de esferas. Pego aqui uma primeira esfera. Nesse caso eu vou diminuir a esfera para 5 milímetros. Uso aquela ferramenta de alinhamento novamente. Vou alinhar aqui só nesse sentido. Pronto. Agora eu vou botar essa esfera parcialmente dentro do meu gabarito. Vou deixar apenas 2 milímetros para fora. Duplico essa esfera e levo ela até o outro lado, deixando também 2 milímetros para fora. Se eu seleciono esses dois e agrupo, agora eu tenho uma forma única cujo centro está bem no centro do cilindro. Eu posso pegar essa forma, duplicar, girar, por exemplo, 90 graus. Posso selecionar essas 4 esferas, duplico mais uma vez e giro novamente.
Agora eu posso selecionar todas as esferas, selecionando tudo que está aqui, desselecionando o cilindro. Duplico mais uma vez e giro. E aqui eu já tenho uma sequência fechada. Vou aqui deletar o meu gabarito. Agrupo todas as esferas para poder trabalhar sem elas se deslocarem em relação uma da outra. Espero aqui um segundinho para o Tinkercad processar essa imagem. Pronto. Agora eu posso colocar aqui na minha coluna, vou subir um pouquinho para alinhar em relação à base. Desço aqui mais um pouco. Parece suficiente. Bom, primeiro eu vou alinhar todas essas formas, utilizando a ferramenta de alinhamento mais uma vez. E agora eu confiro a altura. Talvez subir mais 1 milímetro aqui, isso seja o suficiente. Pronto. Agora eu posso duplicar essa forma várias vezes até cobrir todo o cilindro. Então eu vou duplicar aqui uma vez, vou subir 3 milímetros, eu acredito que seja o suficiente. Sim. E agora eu posso duplicar, ele sempre vai duplicando e preservando aquela mesma distância até eu alcançar o final. Bom, eu vou aqui só subir um pouquinho essa estrutura. E também vou mudar a cor, para a gente não confundir. Bom, uma boa parte do modelo já está pronto. Agora eu vou tentar fazer as fibras. Para isso, eu vou utilizar novamente essa ferramenta de cilindro. Aumento sempre o número de lados. Aqui eu vou fazer um cilindro com o tamanho de 6 milímetros. 6 milímetros. E eu vou fazer um cilindro com altura de 50 milímetros. Então aqui eu tenho. Para fazer o acabamento na parte de cima, eu vou utilizar uma esfera, também aumentando sempre o número de etapas ou lados. Aqui eu vou botar no mesmo tamanho, 6 milímetros. Subo essa esfera. Vou alinhar essas duas estruturas. Bom, agora eu vou subir aqui a esfera o suficiente para que eles fiquem alinhados. Pronto, isso aqui é o suficiente. Agora eu posso agrupar essas duas estruturas, sempre tomando cuidado para não agrupar com o resto do desenho. Então aqui eu agrupei e já tenho a estrutura praticamente pronta. O próximo passo é eu pegar e girar essa estrutura aqui, 30 graus, por exemplo. Já tenho aqui um bom giro. Vou duplicar essa estrutura, duplico. E nesse caso eu vou espelhar a estrutura. Eu vou espelhar aqui nesse sentido. Para facilitar o alinhamento, eu vou mudar a cor de uma delas temporariamente, só para eu conseguir ver direito o alinhamento. Então aqui, chegando para o lado, até eles se alinharem completamente. Então aqui eu já tenho uma fibra praticamente pronta. Posso agrupar as duas partes. Bom, a fibra praticamente pronta. Vou baixar um pouquinho para depois eu poder cortar aquela base, né? Para ela ficar exatamente no nível da mesa. Então aqui eu já tenho uma fibra praticamente pronta. Vou botar aqui as estruturas no meio, só para facilitar um pouquinho. E agora eu preciso alinhar essas estruturas. Eu vou usar a ferramenta de alinhamento, mas apenas em uma direção. Pronto, agora está tudo alinhado aqui nesse meio. Bom, vou colocando a fibra aqui para dentro, tá? Então eu vou contar, por exemplo, 3 milímetros aqui. 1, 2, 3 milímetros. Duplico essa fibra para o outro lado. Até o mesmo ponto. Chega aqui. Até o mesmo ponto, 3 milímetros. 1, 2, 3. Vou conferir se elas realmente estão na mesma distância. Aparentemente sim. Parecem estar na mesma distância.
Seleciono as duas fibras e agrupo. Agora, fazendo aquele mesmo processo de duplicar e girar, eu posso ter todas elas prontas. Então, vou duplicar uma vez, girar 60 graus. E duplico uma segunda vez. Pronto, já tenho aqui todas as fibras prontas. Falta uma forma que seria o capsídeo e eu vou usar essa forma aqui, icosaedro. Aumento um pouquinho, botar lá para cima. Opa. Aumentar mais um pouquinho. Nesse caso eu vou aumentar só a altura para ficar um pouquinho mais próximo das representações. E aqui eu não posso alinhar automaticamente, porque essa figura não é exatamente simétrica. Então eu vou aqui alinhar manualmente. Parece bem alinhado aqui. Desse lado ainda não. Mais ou menos alinhado. Vou abaixar um pouquinho, porque ela parece estar um pouco mais alta do que deveria. E a gente tem aqui o modelo praticamente pronto. Resta agora somente retirar essa parte aqui que está abaixo da mesa e alinhar tudo no mesmo plano. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de caixa. Abaixo ela aqui 20 milímetros, que é o tamanho dela, para ela ficar exatamente na altura da mesa, por debaixo da mesa. Aumento aqui, em vários sentidos. E eu vou selecionar apenas as fibras. Mando agrupar. O programa vai processar, vai tentar cortar aquele excedente. E em breve a gente vai ter o modelo pronto. Aqui houve um pequeno erro porque eu não selecionei toda a parte da fibra. Então eu posso simplesmente pegar uma nova caixa. Abaixo aqui 20 milímetros. Pronto, pego aqui, seleciono as fibras, que agora são uma imagem só, e eu corto novamente. Mais um pouquinho para o programa processar. E agora, tudo pronto. Tudo no mesmo nível e o modelo pronto. Se eu quiser utilizar isso para impressão, eu posso mandar exportar. Vou selecionar, aqui está tudo no desenho. Mando exportar no formato STL. O Tinkercad vai, então, processar toda essa imagem e exportar num formato já próprio para impressão 3D. Isso pode demorar alguns segundos, às vezes alguns minutos. Bom, aqui a gente tem o arquivo que acabou de ser baixado. Eu posso clicar nele e abrir com outro programa e já vejo o arquivo preparado, pronto para impressão. Então esse foi um exemplo de como utilizar o Tinkercad para criar um modelo didático, no caso um bacteriófago.